Olá pessoal, estamos de volta para falar aqui da duração do trabalho, tá? A gente vai falar agora dos trabalhadores em alto cargo, tá? Digamos assim, que são os trabalhadores que exercem alguma atividade que o retiram da proteção da duração do trabalho. Então a gente tem o artigo 62 da CLT, que é inclusive um artigo que é muito cobrado na segunda fase, que é o artigo que vai dizer quais os trabalhadores que não estão inseridos dentro da duração do trabalho. Ou seja, são trabalhadores para os quais eu não aplico nada do que a gente viu até agora. São trabalhadores para os quais eu não vou aplicar, ok? A regra de 44 horas semanais, 8 horas diárias, eu não vou aplicar hora extra, eu não vou aplicar o intervalo que a gente vai ver mais pra frente, não vou aplicar adicional noturno. São trabalhadores que não têm essa proteção pela natureza da atividade. A ideia da CLT foi permitir que para alguns trabalhadores que ou fazem trabalho externo, ou estão em teletrabalho, ou têm cargo de confiança, que não tem ali um controle do empregador sobre essa jornada, que eles também não tivessem ali hora extra, porque eles não são controlados, digamos assim. Essa é a ideia do artigo 62. Vem aqui para a tela comigo, vamos ler o artigo 62. O artigo 62, e aí a gente tá na CLT, obviamente, ele fala assim: não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo os empregados que exercem atividade externa, tá? Atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social, tá? E no registro de empregados. Então aqui a gente tem a ideia, o famoso trabalhador externo, tá? A gente chama esse aqui de trabalhador externo. Reparem que um dos requisitos aqui do 62 é a ausência de controle de jornada. Beleza? Essa é a ideia. Aí, olha só, então aqui inciso primeiro, a primeira hipótese, tá? Em que eu não vou ter a proteção do capítulo da duração do trabalho. Aí o inciso segundo fala assim: os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e os chefes de departamento ou filial, também estão excluídos dessa proteção, tá? Eles também não vão ter direito a hora extra, intervalo, nada disso. E os empregados em regime de teletrabalho. Aí o parágrafo único traz um requisito aqui para esses trabalhadores do inciso segundo. O que o parágrafo único fala? Ele fala assim: o regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2º desse artigo quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo, acrescido de 40%. Ele tem uma redação truncada, mas o que ele está falando? Para esses gerentes aqui e cargo de gestão, para que ele não tenha direito de hora extra, além de ter cargo de gestão, ser chefe de departamento ou filial, ele precisa receber 40% a mais do salário de cargo efetivo. Ou seja, ele precisa receber 40% a mais dos seus subordinados. Essa é a ideia, tá? Então, ele tem que receber 40% a mais do salário do efetivo para garantir a saída aí da proteção da duração do trabalho. Qual é a ideia aqui? Por que a própria CLT exige esses 40% a mais? Para garantir
que as empresas não fiquem dando cargo de gestão só para não ter que pagar hora extra, tá? Essa é a ideia. Por isso que se ele tá no cargo de gestão, se ele é chefe de departamento, ele naturalmente ganharia mais de fato. E aí por isso, porque não tem um controle, porque ele tá exercendo um cargo de gestão, o fundo confiança e tudo mais, é que ele poderia ali não ter a proteção do capítulo da duração do trabalho, que é tudo que a gente está vendo de duração de trabalho, tá? Tudo que a gente está vendo sobre a duração do trabalho, a gente ainda vai ver intervalo, trabalho noturno, tudo isso tá dentro desse capítulo, ok? Vamos continuar aí e agora a gente vai falar sobre o trabalho noturno, tá? Pessoal, o trabalho noturno é muito interessante, eu coloquei para vocês a ideia do trabalho noturno, tá? Quando a gente fala de trabalho noturno, a OAB adora confundir você falando do trabalho rural, do trabalho urbano. A gente vai falar primeiro, obviamente, do trabalhador urbano, tá? Que é a previsão da CLT. Ela traz a ideia do trabalhador noturno urbano. E aí, o que a gente tem? O que é trabalho noturno? Trabalho noturno, pessoal, é o trabalho realizado das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. O trabalho noturno, entende-se, a ciência médica afirma que o trabalho noturno ele é mais prejudicial para a saúde do que o trabalho diurno, porque você bagunça o relógio biológico do trabalhador, então esse trabalho ele tem que ser remunerado com um adicional, que hoje é de 20%, tá? A ideia aqui é compensar o dano que o trabalho noturno traz para a saúde do trabalhador e também tornar esse trabalho mais caro para evitar que o empregador exija o trabalho noturno. Então, o que você tem que lembrar do trabalho noturno? O horário, de 22 às 5 horas do dia seguinte. Esse é o trabalho noturno urbano, tá? Vem aqui comigo para a tela. Eu vou colocar aqui uma tela em branco só para a gente entender um ponto específico. Olha o que fala aí. Deixa eu apagar aqui nossa tela em branco. Olha só o que fala, como é que a gente organiza aqui, tá? Esse trabalho noturno. Ele funciona da seguinte maneira, qual é a ideia da CLT? Nosso trabalho noturno, ele vai das 22 horas, deixa eu colocar... Ele vai das 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? Nesse interregno aqui, eu tenho 7 horas de relógio. 7 horas de relógio são 7 horas reais, tá? De fato, eu tenho 7 horas. Só que quando a gente fala do trabalho noturno urbano, a gente tem o que a gente chama de hora ficta. A hora ficta é uma invenção do direito para fazer com que o trabalhador que trabalha à noite, ele trabalhe menos, tá? É para garantir também que você reduza um pouco esse prejuízo à saúde do trabalhador noturno. Então, como é que funciona? Essa hora ficta, ela é o seguinte: 1 hora de relógio, que a gente já sabe que são 60 minutos, vão equivaler, ok, a 52 minutos e 30 segundos, que é a hora que é exatamente a hora ficta, tá? Quero que vocês, só para vocês entenderem qual é a ideia aqui. Se eu pegar esse horário noturno de 7 horas, vamos ver quantos minutos eu tenho aqui, ó. 7 vezes 60, 7 horas vezes 60 minutos, isso vai dar 420 minutos. Se eu dividir pela hora ficta, eu tenho exatos, pessoal, se eu dividir por 52,5, eu tenho exatas 8 horas. Olha a mágica aí, olha a ideia. E por que eu tenho uma hora ficta? Para dizer o seguinte: quando o trabalhador estiver trabalhando no horário noturno, 7 horas de relógio são iguais a 8 horas fictas. Então, ele trabalha 7 horas à noite e ganha a mesma coisa do trabalhador que ganhou 8 horas diurnas, tá? Então, só para vocês pensarem que 7 horas de relógio noturno
Vou colocar 7 horas noturnas de relógio, tá? 7 horas noturnas no relógio dá igual a 8 horas fictas, tá? Então, na prática, o trabalhador tá ali, de fato, trabalhando 7 horas, mas pro direito ele tá trabalhando 8 horas, tá? Essa é a razão de ser dos 52 minutos e 30 segundos, beleza? Vamos voltar aí, então, para o artigo 73. Agora sim ele vai ficar claro. Olha só o que diz o artigo 73 da CLT. Ele fala assim: salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno. E, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% sobre a hora diurna. 20% é o famoso adicional noturno, tá? 20% é o nosso famoso adicional noturno, ok? Pelo menos, então, a gente vai ter aí 20% sobre a hora diurna. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Então, aqui, pessoal, o que eu tenho? A chamada hora ficta, a famosa hora ficta. Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos, de natureza semelhante, em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades. O aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder esse limite já acrescido da percentagem. Aqui ele está dizendo para aqueles trabalhadores que estavam no trabalho noturno antes mesmo dessa CLT, da previsão seletista, tá? Nos horários mistos, aqui eu quero a sua atenção, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplicam-se às horas de trabalho noturno os dispostos nesse artigo e parágrafos. A prorrogação do trabalho noturno, aplica-se o disposto neste capítulo. Pessoal, vamos voltar aqui para a nossa tela em branco. O que ele está querendo dizer para a gente? A gente já viu aqui a regra do trabalho noturno. Vamos supor que eu tenho um trabalhador que ele começa, tá, a trabalhar, vamos supor aqui, ó, que ele começou a trabalhar às 20 horas, ele trabalha 8 da noite, tá? Deixa eu pensar aqui, não, 8 da noite vai dar muita hora extra. Vamos pensar aqui um trabalhador que começou 21 horas, tá? Então, ele começa a trabalhar 21 horas e ele trabalha de 21 às 5 horas. Vamos supor que 4 horas, que aí vai dar certinho, tá? Às 4 horas. Essa hora aqui, ó, de 21 às 22 horas, ele não tá trabalhando de forma noturna, é hora normal, beleza? Então, se eu começo antes do trabalho da horário noturno, o que é antes do horário noturno é horário normal. Agora, se eu tenho alguém que entra, por exemplo, 23 horas já no trabalho noturno e vai até às 6 horas da manhã. Em regra, de 5 às 6 não seria noturno. Em regra. Só que como é prorrogação, a gente vai pagar como noturno. Por que isso, pessoal? Porque o que o legislador entendeu?
Se quem trabalha de 10 da noite às 5 da manhã tem um prejuízo para sua saúde, a prorrogação também. A hora de 5 da manhã até 6 da manhã é tão prejudicial quanto as outras, porque você está prorrogando. O trabalhador está sem dormir. É diferente de quem entra mais cedo. Então, o horário anterior ao trabalho noturno, ao horário noturno, eu não pago como noturno. Agora, o horário de prorrogação, aí sim é como noturno. Beleza? Vamos voltar aqui para a tela, vem comigo. Vamos continuar aí falando de algumas súmulas importantes sobre o trabalho noturno. Olha o que fala aí a súmula 60. Ela fala assim: adicional noturno, integração no salário e prorrogação em horário diurno. O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido a também o adicional noturno às horas prorrogadas, tá? Então lembra aqui da prorrogação. Ok? Pessoal, trabalho noturno, basicamente, a gente precisa entender isso. Agora a gente vai fazer um quadrinho rapidinho aqui para entender o horário, o trabalho noturno do trabalhador rural, que tem algumas especificidades e já caiu em exame de primeira fase. Vem aqui comigo para a tela, vamos pegar aqui o trabalho noturno, tá? O trabalho noturno do trabalhador rural, beleza? Vamos lá. Olha só, pessoal, quando eu falo do trabalhador noturno rural, eu tenho duas características. Primeiro, horário, tá? Horário. Depende se ele trabalha na lavoura, que é a agricultura, ou se ele trabalha na pecuária, ok? Depende, vai depender disso, se ele trabalha na lavoura ou se ele trabalha na pecuária. Porque olha só, pessoal, se ele trabalha na lavoura, na agricultura, o horário dele noturno é de 21 horas às 5 horas da manhã, ok? Se ele trabalha na pecuária, lembra que a vaca acorda mais cedo, lembra que ele precisa levantar mais cedo para tirar o leite. O horário noturno dele é de 20 horas às 4 horas da manhã, ok? Então, o horário já é diferente. O horário do trabalhador rural, eu já tenho uma diferença, tá? Além do horário, o adicional. O adicional também é diferente. O adicional, ele é diferente porque ele é de 25%. Então, eu tenho um adicional que é diferente para o trabalhador rural, ok? Além do adicional, a gente tem uma observação importante. Quando a gente fala do trabalhador rural, não tem hora ficta. Eu não tenho hora ficta. Então, aqui o trabalho noturno rural é hora de relógio. Tanto é que, se eu pegar aqui, ó, o período do trabalhador rural, são 8 horas de relógio de horário noturno. Por isso, como ele tem um horário noturno maior, acaba que a gente compensa aqui no adicional. Então, ele tem um adicional também um pouco maior em relação ao trabalhador urbano. Então, o trabalhador rural, você precisa lembrar o que cai, que o adicional é de 25%, enquanto o trabalhador urbano, o adicional é de 20%. O horário do trabalhador rural, na lavoura, 21 às 5, na pecuária, 20 às 4. O horário do trabalhador urbano, 22 às 5. O trabalhador rural não tem hora ficta, o trabalhador urbano tem hora ficta. Tem que lembrar dessas diferenças, ok? Vem comigo, vamos continuar aí falando de intervalo. Vem comigo para a tela para a gente falar dos intervalos que a gente tem na CLT, tá?
Eu quero aqui mostrar para vocês, também vou fazer uma tabela em branco, pra gente fazer um esqueminha aqui sobre os intervalos. Vem aqui comigo, vamos lá. Quando eu falo de intervalo, deixa eu só apagar aqui pra gente fazer um esqueminha mesmo, tá? Quando eu falo de intervalo, tá? Eu tenho duas regras. Eu tenho duas espécies de intervalo, tá? Primeira observação. O intervalo não é computado na jornada de trabalho, tá? O intervalo, ele não é computado na jornada de trabalho. Vamos fazer aqui de duas cores diferentes. O intervalo interjornada, ele é o intervalo entre duas jornadas. Entre duas jornadas de trabalho, tá? O intervalo interjornada, ele é de, no mínimo, 11 horas. 11 horas. Não respeitou, não observando o intervalo interjornada, paga a diferença não observada com adicional de 50%. Ok? Então vem aqui para a tela comigo para a gente entender o que é o intervalo interjornada. Quando eu tenho intervalo interjornada, o que é o intervalo interjornada? É o seguinte, vamos supor que eu saí hoje do trabalho, eu trabalhei até 10 da noite, tá? Trabalhei até 10 da noite. No outro dia de manhã, que horas que eu posso estar no trabalho? Vamos supor que hoje eu trabalhei até 10 da noite e amanhã tem algum evento e meu empregador falou assim, amanhã eu quero que você esteja aqui 6 da manhã. Ele pode me exigir isso? Não. Porque de 10 da noite às 6 da manhã eu tenho 8 horas. Por que o legislador colocou um intervalo interjornada de 11 horas? Para garantir que o trabalhador tenha tempo de sair do trabalho, 1 hora para ir para casa, ele come alguma coisa, dorme 8 horas, toma banho, se arruma ali mais 1 hora e mais 1 hora para voltar. Então seria ali um tempo para o trabalhador chegar em casa, tomar banho, dormir 8 horas, comer, tomar banho, voltar. Você tem que dar as 11 horas para permitir um descanso entre uma jornada e outra, para permitir que o trabalhador possa pelo menos dormir. Nesse nosso exemplo, que eu saí 10 da noite e voltei no outro dia 7 da manhã, eu só tive 9 horas de intervalo interjornada. Faltaram 3 horas. O que o empregador vai ter que fazer? Indenizar essas 3 horas que não foram observadas com o adicional de 50%, tá? A ideia aqui é evitar a hora extra, evitar que esse intervalo interjornada seja muito pequeno. O intervalo interjornada, ele não tem muito mistério, tá, pessoal? É bem tranquilo. Vem pra tela comigo pra gente entender o intervalo intrajornada. Vem comigo. Vou pôr aqui de outra cor, tá? O intervalo intrajornada, tá? O intervalo intrajornada, ele é o intervalo durante a jornada. Tá? Ele é um intervalo durante a jornada. Como é que funciona o intervalo intrajornada? Eu tenho 3 possibilidades. Para aquele trabalhador que trabalha até 4 horas, não tem direito ao intervalo intrajornada. Não tem direito.
ok? Para o intervalo que trabalha de 4 horas, de 4 a 6 horas, esse trabalhador vai ter 15 minutos de intervalo entre a jornada. Para o trabalhador que trabalha mais de 6 horas, ele terá no mínimo 1 e no máximo 2 horas de intervalo entre jornada, sendo que conforme o 611A, você pode reduzir para no mínimo 30 minutos, ok? Conforme aí a previsão do 611A, pode ter negociação coletiva. Essa é a regra para o intervalo entre a jornada, tá? Se houver um descumprimento em relação ao intervalo entre a jornada, o que acontece? Se houver descumprimento, indenização, então eu vou colocar aqui para vocês, no caso de não observância, deixar bem ajeitadinho, façam esses esquemas, utilizem aí no seu material de revisão, tá? Não observando o intervalo, caberá indenização pelo período restante acrescido de 50%. Então, por exemplo, pessoal, não observou o intervalo entre a jornada. Trabalhei 8 horas hoje sem intervalo entre a jornada. Quanto que eu vou ter que receber de indenização? Se eu não tirei nenhum intervalo, eu recebo 1 hora mais 50%, natureza indenizatória, tá? Não é mais salarial como era antes da reforma. Se eu gozei, por exemplo, 30 minutos de intervalo entre a jornada, quanto que vai ser a minha indenização? Vai ser de 30 minutos mais hora extra, que é o que faltou, tá? Que é exatamente o que faltou. Beleza? Vamos voltar aqui para a tela, pega esse material aí, coloca no seu, esse esqueminha, faz no seu caderno, coloca no seu material de revisão, tá? E vamos voltar lá pra gente ver a letra da lei. Olha só o que fala aqui. Coloquei os artigos, não vou ler os artigos de novo com você, tá? Quero que você leia aí com muito carinho o 71, pode marcar aí, ó, um coraçãozinho no 71, porque ele é bastante importante, tá? Bastante importante. Continuando aqui, coloquei a questão do 611A, 74 da CLT. Olha o que fala o 74. Nós vamos encerrar por aqui esse bloco e a gente tem mais um bloco de repouso semanal remunerado para acabar, encerrar esse tema duração do trabalho. Até o próximo bloco.